Gente, boa tarde a todos. A gente vai dar início ao webinar sobre marcas, né? Sejam bem-vindos. Enquanto as pessoas estão entrando, vou passar aí algumas recomendações iniciais. Meu nome é Rita Albuquerque, eu sou coordenadora de qualificação da Apex Brasil, e é uma felicidade estar aqui com vocês, falando sobre marcas e com parceiros tão importantes como o INPI. Algumas informações, né? Bem rapidinho. A ideia é que a gente tenha um evento aí de 1h30, né? Os últimos 30 minutos finais dedicados a perguntas e respostas, para ser realmente um momento de questionamentos. Então, o nosso chat vai ficar aberto para que vocês possam registrar suas perguntas. Danilo, da Erva Mate, boa tarde, Paraná, empresário que está sempre com a gente, fico feliz em te ver por aqui, né? Augusto também, isso é muito bom. Então, uma ideia, a nossa ideia é realmente de um bate-papo, né? Onde a gente vai ter aí a ajuda do pessoal do INPI. O evento vai ser gravado, tá? Depois esse material, ele vai ficar disponível na nossa plataforma de educação à distância. A gente vai mandar o link de acesso para todos vocês, para que vocês possam aí depois acessar o conteúdo e ver, ver alguns pontos com mais calma, tá? Vou dar mais 2 minutinhos para realmente dar início à parte de conteúdo, tá bom? Gente, eu vou compartilhar minha apresentação, e aí vocês só confirmam para mim se vocês se vocês estão vendo, tá bom? Estão vendo a minha apresentação? Sim. Que bom. Gente, como eu falei, né, eu sou Rita Albuquerque da Apex Brasil, um prazer estar com todos vocês para falar sobre o webinar sobre marcas, né? Mas antes de entrar na parte de conteúdo do webinar, eu queria só falar rapidamente sobre a Apex Brasil. A gente é uma agência de promoção de exportação. Esse ano, né, a gente está comemorando 25 anos, né, aí apoiando as empresas no mercado internacional, alavancando as exportações e o investimento estrangeiros no Brasil. Então, a gente está realmente no mês de comemoração, onde a gente tem muita alegria de estar comemorando sempre com encontros e trazendo aí conteúdos interessantes para os empresários, né? A agência, ela trabalha, o que a gente faz, né? É um trabalho em conjunto, né? Com vários parceiros, além da gente ter representatividade nas 5 regiões do país e também alguns escritórios no mercado em alguns países, é, distribuída aí pelo mundo afora. A gente também tem parceria com entidades setoriais, também a gente trabalha com várias instituições de ensino, e a gente tem uma rede de cooperação com as principais instituições pública e privada do Brasil e do exterior, né? E aí o INPI é uma dessas instituições que a gente tem parceria, e por essas parcerias a gente traz aí todo o apoio necessário e fomento, desde informações a serviços diferenciados, como a gente vai discutir hoje. Como eu falei, né, a gente tem 14 escritórios espalhados pelo mundo, né, desde que no Brasil até no exterior, e a gente também conta com o apoio das embaixadas, né, com os SECONs, com os setores comerciais das embaixadas e consulados que estão no mundo.
E aí a Apex Brasil ela trabalha com vários serviços, né? A gente trabalha com inteligência, qualificação para negócios internacionais, promoção de negócios, expansão internacional, atração de investimentos e imagem. E o que a gente tem, a nossa proposta hoje com esse seminário é realmente trazer, vem ao encontro da qualificação para os negócios internacionais, né? E aí sim a gente está pronto para começar e falar sobre o que a gente vai discutir hoje. O objetivo do evento é contribuir com a qualificação das empresas brasileiras para se inserirem ou expandirem seus negócios internacionais. O conhecimento sobre ativos de propriedade intelectual é determinante para a atividade comercial exterior e processo de expansão internacional. Portanto, é um assunto de interesse de empresas de todos os setores e portes e regiões, e a gente já viu aqui pelo chat que a gente tem aí com várias empresas distribuídas pelo Brasil todo, e também, de interesse de startups. E aí a gente convidou duas especialistas do NPI para discutir com a gente os assuntos de hoje, né? A Rafaela Guerrante, ela é pesquisadora do NPI há mais de 20 anos, formada em Engenharia Química pela UFRJ, tem mestrado e doutorado em Gestão de Inovação pela mesma instituição. Ela tem um livro publicado intitulado Transgênicos, uma visão estratégica, e no NPI foi examinadora de patentes de fármacos e agroquímicos e coordenou as áreas de informação de tecnológica e de prospecção de patentes, cooperação internacional e cooperação nacional. Recentemente retomou a experiência de 2 anos em Genebra, na missão diplomática do Brasil junto à OMC, onde desenvolveu o projeto de inteligência artificial e na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, onde participou na elaboração do estudo prospectivo sobre tecnologias assistidas. A Rafaela participa de diversas redes de mulheres e é mentora em propriedade intelectual, e hoje ela vai abrir o nosso seminário falando aí sobre o NPI Negócios. Depois, a participação da Rafaela, a gente também vai contar com a Helena Braga, que atua na área de propriedade intelectual desde 2013. Ela é integrante da Força Tarefa de Protocolo de Madrid sobre a sua implantação no Brasil. Ela é examinadora de marcas e de protocolo de Madrid, mentora do programa de mentoria do NPI das regionais, desenvolvedora de métodos e redes complexas para resolução de cadeia e sobrestamento de marcas, doutora com ênfase em física e estatística pela UFSC, mestre em Física Básica e bacharel em Física pela USP e com pós-doutorado na UFL. Pesquisadora com ênfase em informação quântica, óptica quântica e fundamentos de mecânica quântica. Ou seja, a gente só tem feras, né? Só Helena e Rafaela vão conversar com a gente e de uma maneira bem simples, isso que é o melhor, né? Também quero agradecer o César Azevedo, ele é coordenador geral de disseminação para inovação da NPI, ele não está presente hoje, mas ele também estava bem envolvido na organização do evento de hoje, e a Mara Rodrigues, que trabalha comigo na coordenação de qualificação da Apex Brasil, que também organizou todo esse material. E aí, reforçando, né, que a gente só tem essa possibilidade e essa ação que a gente está fazendo é uma iniciativa, né, dentro do âmbito do Acordo de Cooperação Técnica, que é já assinado entre a Apex Brasil e a NPI, que tem como objetivo potencializar os esforços de ambas as instituições para que cada vez mais tenhamos empresas brasileiras inseridas nos negócios internacionais com segurança e proteção dos ativos de propriedade intelectual nos diferentes mercados em que vier a atuar. Não falei da questão, o tema da palestra da Helena Braga vai ser sobre o protocolo de Madrid. Acho que com isso a gente pode começar, fiquem à vontade para colocar todas as suas dúvidas no chat, a gente vai responder conforme, né, à medida que a gente for discutindo, e também no final a gente vai ter a oportunidade de puxar essas perguntas. O que não for respondido, né, nos 30 últimos minutos, a gente depois dá um retorno para vocês, e esse material vai ficar na nossa plataforma, tá bom? É isso. Vamos lá, então. Rafaela, se assume e depois passa para a Helena. Podemos assim? Podemos, Rita. Ótimo. Só vou Bom pedir para... evento. Obrigada. Só vou pedir para... Parei de compartilhar. Isso, exato, Parei. para Agora poder... vai. Eu estava morrendo de medo de passar vergonha. Estão vendo, não consegui. Agora eu já Então, passei, estou relaxada, agora é com você. Eu fico aqui só para te dar um ok na tá apresentação. ótimo.
Vocês veem tela cheia? Sim, agora sim. Perfeito. Bom, Bom boa evento. tarde, obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde à nossa audiência. Estou vendo aqui que tem muita gente, tem mais de 200 pessoas. É um prazer, Rita e Mayra, obrigada pelo convite da Apex, né, no âmbito dessa parceria do INPI, com o INPI, né, que a gente já alcançou e vai ainda alcançar muitos frutos juntos, tá? Então, é um prazer poder falar com vocês hoje. Bom, o que eu tinha pensado, né, para a gente abrir esse evento? A ideia era falar do programa INPI Negócios, né, do INPI, com foco para duas ações principais, a mentoria de PI e a vitrine de PI. Tá? Vou dar um enfoque em marcas, né? O programa INPI Negócios ele envolve todos os ativos de PI, né? Mas eu vou dar um enfoque em marcas em função aqui da temática desse evento, tá? E vou ficar depois à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Queria apresentar alguns números de marcas para vocês, para a gente começar a contextualizar aqui, já que é o foco do nosso seminário aqui, né? Bom, em termos de utilização do sistema de propriedade intelectual referente a marcas, né? A gente sabe que no caso de marcas a gente tem uma amostragem maior de brasileiros utilizando o sistema nacional, né? O oposto a gente observa em patentes, em que a maioria dos depositantes usuários do nosso sistema são usuários estrangeiros, né? No tocante a marcas, quem são esses usuários, né, principalmente? Eles são constituídos, né, basicamente de MEI, microempresa e empresas de pequeno porte, né? A gente tem um outro percentual ali significativo de pessoas físicas e empresas de médio e grande porte, né? Então, cenário nacional do uso de sistema de marcas é basicamente marcado pela presença de brasileiros. Queria mostrar também um outro levantamento relacionado a marcas, que é esse radar tecnológico. O radar tecnológico é um produto do INPI, né? Eu tive a oportunidade de ser coordenadora dessa área no passado, né? Então, sou suspeita para falar, porque para mim é uma das meninas dos olhos do INPI, mas esse produto, a gente tem uma edição específica que fala do uso de PI por startups, tá? Eu coloquei aqui o QR Code, caso vocês queiram ter acesso, ele vai direto para a página do NPI, e vocês vão ver não só esse radar tecnológico, mas como vários outros que foram publicados em diversas áreas temáticas. Recomendo a vocês olharem, porque acho que tem muita informação ali setorial, porque ele é temático, e eu acho que o objetivo é exatamente esse, fazer mapeamento tecnológico, utilizando patentes, identificar principais players do mercado, evolução tecnológica. Então, acho que é um produto que interessa a vocês, tá? Bom, especificamente desse radar, né, sobre startup, a gente observa, ele levanta quem são os principais startups unicórnios do Brasil e do mundo, né? E aqui a gente vai observar, se a gente olhar essa lista, que várias delas têm marcas poderosas protegidas, né? Então, a gente observa o quanto a marca agrega de valor a um negócio, né? Então, aqui a gente tem até marcas que estão elencadas como entre as marcas mais valiosas do mundo, né? Então, e nesse radar, o que ele mostra, né? Ele mostra um pouco do que eu falei no slide anterior. Do ponto de vista de usuário nacional, o sistema de marcas ele é o mais conhecido e utilizado, né? Ainda tem um belo caminho a percorrer, mas se a gente comparar com outros ativos, marcas é o ativo mais protegido por nacionais, né?
talvez pelo tipo, né, de negócios que a gente tenha no Brasil, né, características dos negócios, a facilidade de acesso, né, à proteção, diferentemente de patentes, que a gente tem ali uma dificuldade maior de entender como é que é feito o depósito, né? E a gente também tem aqui um outro levantamento nesse mesmo radar que mostra as classes de marcas que são protegidas principalmente por nacionais, né? Então, para quem não está familiarizado, né, a gente tem aqui as classes, né, de NICE, e aqui a gente tem os números e o detalhamento do que é cada classe. Então, a gente tem a distribuição, né, em quais setores as marcas são mais protegidas no país. Acho até que a Helena vai falar um pouco disso, tá? Mas a ideia aqui era um pouco contextualizar como é que as marcas se inserem dentro do INPI Negócios, tá? E a necessidade que a gente tem de trabalhar nesse mercado, principalmente no uso do sistema, não só nacional, como internacional, tá? E aqui, gente, eu vou apresentar para vocês uma novidade. A gente ainda não publicou esse estudo, né? Mas eu queria trazer alguns números desse estudo. Esse estudo foi desenvolvido em parceria com a Apex, né? Eu tive a oportunidade de ser coordenadora desse estudo, eu fiz esse estudo com um bolsista, né? E a ideia desse estudo era mapear o conhecimento em propriedade intelectual das empresas que são atendidas pela Apex, tá? Então, eu vou mostrar aqui, o objetivo não é falar do estudo em detalhes, mas eu queria mostrar porque a gente tem alguns dados interessantes e até que mostram bastante da subutilização do sistema. Ainda que os nacionais utilizem, eles poderiam utilizar muito mais. E quando a gente fala de esfera internacional, o uso é bem pequeno, né? E a gente precisa aumentar, expandir o uso do sistema de marcas do ponto de vista internacional, utilizando o protocolo de Madrid. Aí vocês vão ter a oportunidade de falar com a especialista, né, do INPI nessa área. Tá? Então, só para mostrar um pouquinho o que esse estudo levantou, né, a gente teve resposta de 150 empresas, entre elas a maior parte empresa privada, 13% de startups, tá? A gente tem uma setorização do estudo, como eu disse, não vou entrar em detalhes aqui, tá? Eu vou só dar um pupurri, uma amostrinha do que é o estudo, né? Então, a gente teve uma maior representatividade da região Sudeste, na resposta ao formulário que a gente mandou, né? Mas a gente tem representatividade de todas as áreas, só a Centro-Oeste e Norte que a gente ficou aqui com uma subrepresentação. Mas das demais áreas a gente tem um diagnóstico bacana. A gente tem o levantamento por área de atuação das empresas que responderam, tá? Nós temos também uma estratificação das empresas, considerando por estado, né, que atuam no mercado internacional, e é isso que vai ter a ver com a proteção de ativos no mercado internacional. Nós temos aqui, então, das 150 respondentes, elas disseram, né, que a maioria disse que pelo menos considera um ativo de PI como relevante, de propriedade intelectual como relevante. E esse ativo é marcas, tá? 52% considera que somente marcas é um ativo relevante para uma empresa que exporta, né? E para as que não exportam também, né? O que a gente sabe que não é realidade em todos os casos, né? A gente sabe que, dependendo do negócio, a gente vai ter que cuidar dos outros ativos de propriedade intelectual também. A gente tem uma estratificação da relevância do sistema por estado. Então, das respondentes, né? Como é que fica essa estratificação? E aí a gente observa que, de fato, marcas é o ativo considerado mais relevante. A gente tem aqui um pequeno percentual dos outros ativos de propriedade intelectual, tá? Temos a estratificação também por setor, né? Então, a gente também repete o cenário de marcas, né? E aí a gente já começa a ver aqui um aparecimento maior do uso de patentes, mas ainda uma subutilização do sistema, né? Há oportunidades. E quando a gente pergunta para eles qual é a dificuldade, a principal dificuldade, então a grande questão é o desconhecimento até da necessidade de proteção, ou seja, eles não sabem que é importante proteger, e os que sabem não sabem como,
né? Então, como fazer, tanto nacionalmente como internacionalmente? A questão do tempo para concessão, que já foi no passado um grande gargalo, a gente começa a ver que aparece em menor escala, né? Porque o NPI já fez um esforço muito grande de acelerar esse tempo de concessão em todas as áreas, em todos os ativos, né? Então, a gente começa a ver que isso começa a aparecer com menos frequência, mas a gente vê que o que destaca é ou o usuário não conhece, ou se ele conhece, não sabe fazer como, né? O que fazer para proteger. Quando a gente vai para o cenário internacional, a gente observa o seguinte, né? 64% das empresas que atuam no mercado exterior têm depósito de marcas. Mas quando a gente pergunta se ela fez uso do protocolo de Madrid, somente 7% fizeram. Ok, porque a gente vai ver isso na palestra da Helena, que o protocolo de Madrid, né, a adesão, ela é muito recente. Então, a gente está nesse processo de construção, né? Uma vez que o NPI aderiu ao Tratado de Madrid, a gente agora está no processo aí de disseminação e conscientização da importância, né? E também do como utilizar o sistema, tá? Quando a gente pergunta também quem não utiliza, eles dizem que ou não conhecem ou não sabem responder. Então, aqui a gente vê a caracterização do desconhecimento do Protocolo de Madrid, né? Mas é realmente um tratado novo, né? A adesão é nova, o tratado é antigo, mas a adesão ao Brasil é nova, e a gente tem aí esse esforço de disseminação e capacitação, tá? E aí, gente, eu entro na questão do INP Negócios, né? Falar um pouquinho desse programa para vocês, com foco em duas iniciativas principais, que é a mentoria, né, e a vitrine de PI, tá? Então, esse é um programa, pessoal, que foi pensado para ativar, né, os negócios por meio da propriedade intelectual, né? Então, como é que a gente consegue, por meio da propriedade intelectual, aumentar, fomentar os negócios no país, né? E a gente sabe que a gente sabe que marcas, né, o cenário brasileiro de marcas é uma exceção em termos de uso por brasileiros, por nacionais, mas a gente sabe que quando a gente fala dos outros ativos, o sistema ainda é muito subutilizado, né? Então, a ideia também é aumentar o uso do sistema de propriedade industrial por nacionais, tá? Não só em marcas, como nos outros ativos, onde esse uso ainda é bem pequeno, tá? E a gente, né, quer chegar lá por meio da promoção pública da PI. E aqui está essa é uma das ações de promoção pública da propriedade industrial, tá? O INPI ele tem negócios, ele tem alguns pilares, né? Então ele tem ações de formação, ele tem as ações de mentoria, que a gente vai conversar aqui mais detalhadamente sobre ela, as ações de inteligência que estão relacionadas aos radares tecnológicos que eu apresentei aí para vocês, né? A produção de estudos de mapeamento tecnológico que possam subsidiar tomada de decisão e promoção de negócios, né? As ações de promoção, a gente está hoje numa ação de promoção, né, do INPI Negócios e do uso da PI, e o incremento das ações de cooperação nacional e internacional, de modo a promover parcerias, e essa também com a Apex é uma parceria no âmbito também desse programa, para que a gente possa estimular negócios no país e o uso, né, por meio do uso da propriedade industrial, tá? Esse é o INPI Negócios em 1 minuto, né? Porque eu tenho 30 minutos para falar de todas as iniciativas, mas eu tive que escolher 2 aqui, que eu acho que estão mais voltadas para o tema em questão. Bom, e aí, gente, a gente pretende alavancar o INPI Negócios com a ação das regionais, né? Então, o INPI ele conta com os 13 centros de PI, negócios e inovação regional, que são as regionais do INPI espalhados pelo Brasil, e a gente pretende usar esses centros para conseguir capilaridade e ganhar escala nas ações do INPI Negócios, né? E aí eu acho que antes até da gente começar aqui, estava até conversando, né, com a Mayra, que a gente tem agora os representantes das regionais do INPI inseridos nos PIEXs, né, da Apex, distribuídos pelo país. Então, essa é uma forma de ter um interlocutor do INPI Negócios e do INPI em si, né, mais próximo da Apex e das ações do PIEX, né? Eu tive a honra de participar
do lançamento do Rio, né? Eu estou como representante no comitê do PIEX Rio, e acho que a gente vai ter aí um excelente trabalho pela frente, tá? E uma cooperação maravilhosa. Falando, então, um pouco, gente, da mentoria do INPI, bom, esse é um programa novo, tá? É um programa piloto que começou em 2021, então a gente está fechando aí o segundo ano de programa piloto, né? Ele vai passar agora por uma avaliação, então a gente está dando início a essa avaliação do programa piloto para a gente poder entender as respostas que vieram, né? A avaliação dos mentorados, para onde vai caminhar esse programa, como é que a gente vai ganhar escala nesse programa. Então, isso tudo está sendo analisado para que a gente possa começar aí 2023, dando continuidade ao programa de mentoria, mas já saindo aí da fase piloto, que a gente teve muito aprendizado nesse processo, tá? Então, esse foi um programa que começou com uma grande parceria com a Embrap e, em seguida, com o Sebrae, né, no programa Catalise CT, em que os parceiros selecionaram mentorados, né, grupos de mentorados para serem assistidos e mentorados pelos mentores do INPI, tá? Vou dar os dados depois do programa. Então, a gente conta hoje com um pouquinho mais de 30 mentores, tá? Entre sede e regionais. Então, na sede, atualmente, só tenho eu como mentora, e nas regionais a gente tem um número maior, né, que são servidores do INPI que trabalham nas regionais. Bom, todos os participantes dessa ação de mentoria passam por um curso de nivelamento prévio, de 20 horas aula, tá? E cujo objetivo é nivelar o conhecimento em propriedade industrial do grupo para que eles possam, quando da assistência da mentoria, né, já ter um conhecimento prévio em propriedade industrial, e isso facilita muito que a gente caminhe com a ação de mentoria, tá? Bom, são encontros online de 1 a 2 horas, em média, né? Tem encontros que duram menos, eles acontecem, em média, a cada 15 dias, e a ideia é que seja um processo construtivo de aprendizado em propriedade industrial, em que a gente faz, primeiro, um diagnóstico, tá? Esse diagnóstico é feito pelo mentor, né? E pelo mentorado, que ele preenche esse formulário, né? Então, o mentorado ele preenche um formulário sobre o conhecimento de propriedade industrial e as demandas daquele grupo em relação à mentoria, e o próprio mentor é capaz de fazer um diagnóstico no primeiro encontro, né, em que a gente conversa melhor sobre o projeto e entende quais são as necessidades a serem mentoradas, tá? Em seguida, a gente faz um plano de trabalho já no primeiro encontro e a gente propõe o que vai ser a mentoria dali em diante, né? E isso varia, tá, gente? Porque a gente tem projetos em níveis de maturidade tecnológica e demanda diferentes, distintos, né? Então, a gente não consegue uma regra única para todos os projetos, né? Cada mentoria é uma mentoria, tá? E isso, assim, aí dou o meu depoimento como mentor, é riquíssimo, né? Assim, eu falo que eu estou aprendendo muito, apesar de há 20 anos no NPI, propriedade industrial é um campo inesgotável, a gente parece que a gente tem sempre muito a aprender, né? E cada pergunta, cada novo desafio que esses mentorados me trazem, eles me fazem voltar para o estudo, né? Eu tenho que voltar para checar a informação e isso é um aprendizado mútuo. Aprendem eles e aprendo eu também, tá? Bom, a gente tinha pensado a mentoria inicialmente focada em patentes, né? Esse era o foco inicial da mentoria. E o que a gente vê na prática é que há muitos outros ativos, e aí incluindo marcas, né, principalmente, a serem protegidas dentro daqueles projetos. Às vezes, o próprio grupo não enxerga que ele tem, por exemplo, um software que pode ser registrado, uma marca que pode ser registrada, e aí está o papel do mentor de fazer esse diagnóstico e dar o caminho das pedras, né? Ninguém vai fazer o depósito pelo mentorado, a gente vai assisti-lo, né, tirando dúvidas, dando aqui uma assistência
especializada e focada naquelas demandas, tá? E o mentorado, ele também tem umas tarefas, né, para fazer entre uma sessão de mentoria e outra. Então, ele sai entre uma mentoria e outra com um material para estudar, e os encontros, eles são encontros para a gente tirar dúvida e dar encaminhamento às próximas etapas, tá? Assim que ela vem acontecendo. Então, dependendo então da maturidade do projeto, a gente fala um pouquinho sobre as diretrizes de exame, se for o interesse, o andamento de pedidos, né? Porque tem gente que já tem encaminhado, por exemplo, um depósito de marcas e aí teve uma questão e quer tirar uma dúvida, tá? A questão da busca da anterioridade, que é uma questão séria, tanto para patentes como para marcas, né? Então, eu observo que muitos dos depósitos que são feitos, não há uma checagem prévia de que não há uma colidência com uma marca já protegida, já registrada no INPI. No caso de patentes, a mesma questão, tá? Então, a gente ainda tem muito a trabalhar nessa questão da busca. A questão da proteção de ativos no exterior. Então, muitos grupos ou não sabem que tem que proteger no exterior, ou se sabem, não sabem como, e aí está o espaço para a gente falar um pouquinho do Protocolo de Madrid e do Tratado de Cooperação de Patentes, né? Como forma de proteção no exterior. E há casos também que a pessoa não tem ideia de como fazer o pedido, né? O como, ou seja, eu sei que é importante, mas não sei como fazer. Então, isso também é foco do programa de mentoria, tá? Hoje, a gente já concluiu mais de 200 mentorias, nós temos 170 em andamento e 135 na fila, aguardando um mentor disponível do INPI para poder dar cabo dessas mentorias, tá? Então, é um programa que a gente quer muito ganhar escala, quer muito expandir, né? Mas a gente tem uma limitação, né? A gente tem aí um número limitado de mentores, ainda que pareçam muitos, né? Que fazem outras atividades, principalmente na regional, que são examinadores, então eles têm um tempo restrito para fazer essas mentorias, tá? Mas a gente quer, com as parcerias, ganhar escala nessas mentorias, né? E tornar esse programa um programa perene do INPI. Algumas percepções, isso aqui vai sair no relatório de avaliação do programa de mentoria, né? Mas algumas questões que eu observo como mentora, tá? Bom, a gente tem uma dedicação muito bacana dos mentorados, então, assim, eles curtem esse tipo de assistência, tá? É a primeira vez que o INPI tem uma ação de mentoria, né? Eu trabalho com disseminação no INPI desde 2004, né? Quando da criação da Lei de Inovação. E a gente já fez várias ações, né, de disseminação, sensibilização, vários cursos, né, curso de curta duração, de longa duração. E eu percebo que não tem nada mais eficiente do que você passar um conhecimento de propriedade intelectual utilizando casos práticos, que são os casos reais daquelas pessoas que estão ali no dia a dia lidando com a dificuldade da proteção. Então, não tem forma melhor de aprender, né? Então, eles têm cases e esses cases são utilizados como foco das nossas ações, tá? A gente tem nos nossos grupos de mentorados um número elevado de startups participando. Existe também uma questão, isso muito mais para patente, tá? Mas a questão da divulgação prévia das informações, né? Então, uma não preocupação ou não conhecimento da divulgação prévia do conteúdo de um ativo de propriedade intelectual, tá? E aí depois talvez alguns complicadores na hora de proteger, né? Porque no caso de patentes, então, já não é mais novidade. A gente também tem uma questão da dificuldade de manter as informações em sigilo, então tem informações estratégicas que precisam ser mantidas em sigilo e que muitas vezes o grupo ou desconhece ou não sabe como fazer isso. A questão das buscas, que eu chamei a atenção, né? Isso é uma carência não só para patentes, como para marcas. Então, a pessoa deposita a marca e depois ela tem um indeferimento por parte do NPI e ela fica querendo saber por que aquela marca dela colide com uma marca já protegida, né? Aí a gente pergunta, mas você fez uma busca prévia? Ah, não fiz, precisava? Né? Então, assim, as pessoas ainda precisam ser sensibilizadas. Já falei disso aqui, né? O foco era inicialmente patentes, mas a gente observa uma grande gama de ativos de propriedade intelectual que podem ser foco da mentoria e que estão aparecendo, tá, na prática.
A questão da conversão da mentoria em ativos de IPI, né? Isso é muito mais factível se a gente está falando de registro de software e marcas, tá? Quando a gente fala em patentes, como o processo é mais complicado, né? A gente não consegue ter essa causa-efeito, né? Ou seja, eu mentoro e eu imediatamente deposito um pedido de patente, né? Então, existe um tempo para assimilação daquela informação, nem sempre é possível de imediato, mas marcas eu observo que sim, tá? Apenas, às vezes, alguns ajustes ou algum encaminhamento no andamento do pedido faz ou o pedido ser depositado ou o pedido caminhar, tá? E com software também, a gente tem sido bem sucedido na promoção do registro de software, tá? Porque é um depósito fácil, né, de fazer, a gente faz online e sai em uma semana o registro, tá? Bom, grande gargalo, falta de conhecimento de como proteger internacionalmente, tá? Pouquíssimos grupos conhecem, eles sabem que tem que proteger, mas não sabem como. E quando perguntam o que é o Protocolo de Madrid, também pouquíssimos conhecem. Então, custo de oportunidade. A gente tem aí um caminho longo a percorrer e muitos interessados em serem capacitados. E também, gente, muito pouco conhecimento das ferramentas e do material riquíssimo que está disponível no site do NPI, tá? O de Protocolo de Madrid, então, é sensacional, né? E a gente, quando pergunta, eles não conhecem, tá? Novamente, isso não é uma crítica ao NPI, não, de jeito nenhum. A gente está no início da caminhada, né, de um protocolo, de um processo que acabou de ser começado, né? Então, a gente está exatamente nesse início dessa sensibilização. Tá? Como a gente acha, né? Como isso aqui é até um pouco da minha percepção de que essas mentorias vão caminhar no futuro, né? Via colaboração e parceria. Então, a gente vai precisar de parceiros como a Apex para escalonar as nossas ações de mentoria, né? E eu espero muito que a gente consiga também inserir parâmetros de gênero, diversidade e inclusão, tá? O INPI teve no mês passado instaurado o Comitê Estratégico de Gênero, Diversidade e Inclusão, do qual eu estou como coordenadora, e a gente espera fazer mentorias para grupos subrepresentados. E a gente espera contar com parceiros para isso, porque a gente sabe que nossos parceiros também têm iniciativas nessa área. Bom, passando, gente, a vitrine de PI, tá? Que é a segunda iniciativa no âmbito do INPI Negócios, que é muito maior do que isso, tá? Bom, a vitrine ela é uma plataforma de negócios em PI, de matchmaking, né? Ou seja, o objetivo é colocar em contato quem quer vender uma propriedade intelectual e quem quer comprar, né? Demandantes e ofertantes, tá? É uma vitrine, é uma base, né? Gratuita que está disponível para todos esses ativos, marcas, patentes, desenhos industriais e softwares. Então, qualquer um que detenha um título desse pode anunciar a venda nessa vitrine do INPI, tá? E ela está disponível também para pedidos em andamento, tá? Então, você não precisa ter o pedido concedido para anunciar, tá? Para entrar na vitrine, então, o acesso é via portal do INPI, tá? Ela vai requerer um cadastro de vocês, tá? Feito o cadastro, você pode não só buscar as propriedades industriais que estão à venda, mas como anunciar a sua, tá? Sugiro a vocês que explorem um pouquinho aqui para ver, eu coloquei alguns slides, algumas formas de exploração, tá? Bom, aqui, se vocês buscarem as propriedades intelectuais à venda, vai aparecer uma lista, tá? Entre marcas, patentes, desenhos e softwares. Vocês podem clicar em cada ativo para ver o que é ele, tá? Assim, com mais detalhes do conteúdo, né? Você pode fazer filtro, tá? Aqui estão os principais ativos, né? Que eu falei, que são os ativos hoje englobados pela plataforma. No caso de marcas, você pode buscar por produto, marca de processo, marca nominativa, marca figurativa e marca mista, né? Que é a marca que tem o nome e a figura, tá? No caso de patente, você pode buscar pelo tipo também, se é composição, se é composto, se é invenção implementada por programa de computador, se é um equipamento. Então, tem possibilidades de filtro, tá? E aqui você pode clicar no ativo, né? E aí você vai ver qual é o ativo que está ofertado, né? O preço, ele pode ofertar ou não, tá?
E aí aqui você tem um campo que é o contato do anunciante. Então, o usuário interessado faz direto contato com o anunciante para negociar com ele, tá? E o NPI não participa dessa negociação. Então, aqui é só uma plataforma de fazer esses interessados se encontrarem, tá? Gente, com isso acabo minha apresentação. Espero ter cumprido o tempo. Deixo meu e-mail e o meu LinkedIn para vocês e fico à disposição aí para a gente tirar as dúvidas. Muito obrigada. Obrigada, Rafaela. Agora eu vou chamar a Helena. Obrigada, Rafaela. E aí a gente vai juntar aqui as perguntas e a gente vai já trabalhando com você as respostas, tá bom? Helena, vou chamar a Helena. Muito boa a tua apresentação, viu? A gente só quer falar, né, Rita, que já está Obrigada. cheio de gente querendo participar da mentoria, viu, Rafael? Até eu. E tá aí, ó. Que Muito bom, que bom. Saber que tem demanda, né? Isso é um sentimento que a gente tem quando a gente vai falar da mentoria por aí, tá? Depois eu respondo aqui para não atrasar a Helena. Tá joia. Helena, quer testar o compartilhamento da tua tela? Eu fico aqui, já foi moral. Estão vendo? Sim. Tá ótimo. Tela cheia? Tela cheia, tudo certinho. Fica à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bom? É sempre um grande prazer participar das iniciativas da Apex, né? A gente tem feito aí alguns fóruns regionais com vocês. E hoje esse grande fórum, né, com uma participação mais extensa, explicando basicamente como tem funcionado o Protocolo de Madrid aqui no Brasil, né? A gente, como já disse a Rafaela, é tudo muito novo, a gente aderiu ao Protocolo de Madrid há 3 anos, né? Nós estamos efetivamente operando um Protocolo de Madrid desde outubro de 2019. Então, muita coisa foi construída, precisou ser construída para que a gente chegasse aqui hoje e desse essa oportunidade aos requerentes nacionais de fazer o registro em outros países sem precisar sair do Brasil, né? Porque a gente entende que a questão de custos é sempre uma questão muito prevalecente, sobretudo quando a gente está falando de microempresas, microempreendedores individuais, né? E fazer um registro fora do Brasil é caro, né? Então, a questão do Protocolo de Madrid acaba vindo sanar uma série de questões, né, de facilitar, né, esse registro fora do Brasil, não só, né, no quesito financeiro, como eu falei com vocês, mas também na operacionalidade, tá? Que acaba sendo todo um procedimento muito mais simplificado. Primeiro, eu queria falar de marcas no Brasil, por quê? Basicamente, porque para você entrar através do escritório brasileiro, para um pedido de registro de marca no exterior, né? Você que está agora tentando começar seu negócio de exportação, etc., você precisa ter um registro de base no Brasil. Ele não precisa já estar na fase de registro, quer dizer, ele pode ser um pedido ainda. Ele não precisa estar deferido, mas você tem que ter um processo original no Brasil, e a partir desse processo original no Brasil, é que você vai fazer o que a gente chama de designação subsequente, que é escolher outros países para efetuar esse registro, tá? Então, o registro no Brasil, eu acho que todo mundo já tem mais ou menos uma certa ideia de como funciona, né? Aqui a gente tem até lá no nosso site esse passo a passo aqui de 10 passos para registrar sua marca no Brasil. Se vocês apontarem aí os seus celulares para a tela, para esse QR Code, vocês já vão entrar direto no cadastro do INPI. Lá vocês conseguem ter o acesso ao material. É sempre bom fazer uma busca prévia dentro do próprio site do INPI para ver se não existe uma marca registrada que seja parecida ou que seja idêntica àquela que você quer registrar. Isso porque a gente poupa também certo trabalho e dinheiro, porque às vezes você investe, faz publicidade numa marca, investe naquele sinal, e aí quando você vai registrar, você vê que já tem um outro sinal registrado em nome de outra pessoa. Então, para evitar que tudo isso aconteça, antes de mais nada, faça uma busca nas bases do INPI, tá? Isso vai evitar com que você tenha todo aquele trabalho de marketing, de construir, de fazer o branding de uma marca, construir ela na cabeça dos seus público consumidor e, de repente, você descobrir que tem um outro lá registrado. Tá? Então, depois você
que você fizer tudo isso, fizer a sua busca prévia, você vai querer fazer o seu registro, vai pagar uma GRU. Aqui no Brasil, a gente ainda opera no sistema Uniclasse, então para cada classe de início é uma GRU. Já vou explicar para vocês como é que funciona a questão das classes. Cada marca ela tem que estar efetivamente relacionada com um produto ou serviço, tá? Você não pode registrar sua marca para tudo. Então, você tem que registrar a marca para aquele produto ou para aquele serviço que você efetivamente comercializa. É mais ou menos aonde você vai colocar aquela marca. É num sapato, é num sabonete, seu serviço é um serviço de manutenção, é o quê? É isso que a gente quer saber, tá? Porque existe um princípio marcário que se chama princípio da especialidade, quer dizer, cada marca tem que estar efetivamente relacionada ao produto ou serviço ao que ela visa designar, né? Existe também uma lista imensa de produtos e serviços que você vai ser capaz de escolher lá no nosso site. Existe uma forma de você fazer o preenchimento, quando você estiver, por exemplo, emitindo a sua GRU, se você pedir com não especificação livre, mas pedir com especificação pré-aprovada, na hora que você estiver preenchendo o seu pedido, você já vai ser levado para uma lista de produtos e serviços e você só tem que fazer um tique nos produtos e serviços que você deseja designar, tá? Depois você insere efetivamente a marca e aí é que você vai entrar dentro do sistema e-marcas com aquele número da GRU já pago e fazer o protocolo de pedido de marcas no Brasil. Simples, pessoal. Acho que todo mundo já meio que passou dessa fase aqui, né? Vocês já estão no passo seguinte, que é a exportação, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, apontem os QR Codes aí, que vocês vão ser levados à página de pedido de registro lá do INPI, tá? Esse é o nosso portal. Como já falou a Rafaela, a gente tem uma série de produtos aí a oferecer. E dentro de marcas, a gente tem agora essa possibilidade de fazer também os pedidos de protocolo, via protocolo de Madrid. Como é que funciona efetivamente essa história de protocolo de Madrid, né? O Brasil começou a operar dentro do sistema de Madrid em 2019, então é tudo muito recente, né? Existem basicamente 3 fases dentro do protocolo de Madrid. Uma fase nacional, que é aquela em que o requerente tem que ter um pedido de registro de base. Aqui no pedido de registro de base, ele protocola uma petição 3004, essa petição vai fazer o quê? Com que eu crie uma inscrição internacional para ele, tá? Certifico para a OMP que ele pode ter uma inscrição internacional porque ele tem um pedido de base com aquele escopo, com aquela marca, aqui no Brasil. A OMP, né, a Organização Mundial da Propriedade Industrial, então, começa a dar andamento no trâmite internacional. Ela pega essa inscrição internacional, publica na Gazeta e notifica os países aonde você quer designar a sua marca. Então, você tem uma marca de base aqui no Brasil, você faz o pedido de certificação internacional, a gente certifica para a OMP que você tem esse registro de base, ela cria um número de inscrição internacional e a partir desse número de inscrição internacional é que os outros países vão receber o seu pedido de marca. Você não precisa pedir para todo mundo ao mesmo tempo, você pode expandir no seu mercado aos poucos. Você pode, por exemplo, dizer, olha, hoje eu quero uma inscrição internacional nesse pedido de base porque eu quero designar os Estados Unidos. Muito bem, você designa os Estados Unidos hoje. Se amanhã o seu portfólio se expandiu, você pode usar aquele mesma inscrição internacional para designar um outro país, para designar, por exemplo, países da União Europeia, para designar o Japão, para designar, enfim, quem você quiser que esteja dentro do Protocolo de Madrid. Hoje são 126 países que atuam dentro do Protocolo de Madrid, tá? Então, são essas 3 fases, basicamente. A fase nacional, que é essa fase 1 aqui, a fase internacional, que é na Secretaria Internacional da OMP, e depois a fase nos países, em que cada país vai pegar o seu pedido e vai examinar de acordo com a sua legislação nacional. Esse país vai ter 18 meses para fazer isso. Se ele não fizer isso em 18 meses, você tem uma concessão tácita, que você ganha o seu registro de marca daquele país. Então, com a operação dentro do Protocolo de Madrid, o escritório brasileiro ganhou 2 novas atribuições, né? Uma que é certificar pedidos de registros nacionais para a Secretaria Internacional, e a outra é receber os pedidos da Secretaria Internacional, que vêm de outros países, e fazer essa análise em 18 meses.
que você precisa ter para fazer um pedido via Protocolo de Madrid? Bom, você tem que ser nacional ou domiciliado em algum país que é considerado país de origem. O Brasil hoje é considerado país de origem. Então, se você é nacional ou domiciliado e a sua empresa é domiciliada no Brasil, você pode entrar via escritório brasileiro, INPI. A marca tem que ser exatamente a marca do pedido e registro de base, não pode ter nenhuma diferença. Os produtos e serviços têm que estar contidos dentro do pedido de base, tá? O escopo geográfico acaba sendo todos os países ao qual o protocolo, que são signatários do Protocolo de Madrid. E o direito depende daquele seu registro de base nos primeiros 5 anos. Quer dizer o quê? Se alguma coisa acontecer no seu registro de base lá no seu país de origem, e o registro de base cair, a inscrição internacional cai, e os registros dos outros países todos caem, exceto se você usar um artifício que a gente chama de substituição, de transformação. A transformação vai transformar o seu registro internacional em um registro nacional naquele país. Mas isso já é uma coisa muito complicada. A gente não teve ainda nenhum caso aqui no Brasil de ataque central, que a gente chama, que é alguém que venha se opor a um registro de base aqui no Brasil para derrubar marcas fora do país. Mas isso pode acontecer, tá? Não acontece com muita frequência. Quais são as vantagens, efetivamente, de se entrar com o registro internacional pela via do protocolo? Veja, a via do protocolo é apenas mais uma via. Você poderia entrar diretamente em cada país. Não existe a obrigatoriedade de usar o Protocolo de Madrid. Mas o Protocolo de Madrid acaba sendo vantajoso por algumas questões. Por exemplo, se você for entrar com um pedido no SPTO, nos Estados Unidos, você vai precisar manter um procurador americano enquanto durar a vigência desse pedido. Você vai ter que protocolar um formulário em inglês, você vai ter que pagar as taxas todas em dólar, você vai ter que acompanhar todas as revistas do SPTO durante toda a vigência desse pedido, e quaisquer alterações futuras você vai ter que fazer via esse procurador lá no escritório americano. A mesma coisa se você quiser ter um registro no Japão, na França, na China, em qualquer outro país. Pela via do Protocolo de Madrid é diferente. Por quê? Você vai usar um único formulário MM2. Esse formulário é usado por todo mundo. Vocês vão ver que a gente fez a nossa versão aqui, mas ele é usado no mundo todo por qualquer requerente que tente a via do Protocolo de Madrid. Esse formulário é preenchido num único idioma que é escolhido pelo seu país de base. O Brasil escolheu como idiomas o espanhol, dentre os idiomas possíveis da UNP, o espanhol e o inglês, né? O português não é um idioma considerado oficial na Organização Mundial ainda. Todas as suas taxas são pagas em francos suíços, não importa se você vai fazer um pedido no Japão, um pedido nos Estados Unidos, se você vai fazer em todos eles juntos. Eu quero Japão, Estados Unidos, China e França ao mesmo tempo. Ok, vai ser tudo pago uma única vez em franco suíço. Você vai poder escolher o número de países que você quiser, até os 126 países, se você desejar, e você vai monitorar todos esses seus pedidos num único site, que é o site do Madrid Monitor. Então, você vai saber o que aconteceu em cada um dos seus pedidos, se ele foi deferido, indeferido, o que aconteceu, se ele sofreu uma exigência, através do site do Madrid Monitor ou do e-mail, porque a Organização Mundial manda e-mail, diferente do INPI, tá? O INPI não manda e-mail. O INPI, o nosso único método de comunicação é através da revista de propriedade industrial. Mas a Organização Mundial, em alguns casos, manda e-mail. Então, se você quiser fazer uma alteração, por exemplo, uma alteração de endereço, você vai fazer só na Secretaria Internacional e isso já vai afetar todos os seus processos no mundo inteiro. Então, olha que prático. Você pode fazer tudo num único idioma, pagar numa única moeda, todas as alterações serem consideradas nos países que você desejar, acompanhar tudo num único site e ainda vai ter a facilidade de você poder gerenciar as prorrogações desses registros ao mesmo tempo, porque não importa a data da concessão, uma vez que você tem uma data de inscrição internacional, todas as prorrogações serão feitas ao mesmo tempo em todos os países. Para operacionalizar tudo isso aqui no Brasil, a gente teve que mudar uma série de coisas, desde sistemas de informação, né, que a gente teve que criar alguns sistemas, mudar algumas interfaces.
até questões de legislação mesmo. A gente primeiro teve que diminuir o nosso tempo de exame para 18 meses, a gente teve que ver onde a legislação do regulamento comum, né, do protocolo internacional, não condizia com a nossa lei de propriedade industrial, enfim, a gente teve que fazer vários adequações aí para poder aderir ao protocolo de Madrid. Essa aqui é só alguma das ideias de sistemas e plataformas que foram desenvolvidos no INPI para poder aderir ao protocolo de Madrid. Eu peço especial atenção aqui para esse sistema aqui, esse sistema de automação de tradução. Esse é um sistema que foi desenvolvido pela gente, tá? Por nós, do protocolo, pela equipe do protocolo. Ele é um sistema que faz a gestão eficiente das traduções do protocolo de Madrid, porque uma série de documentos tem que ser traduzidos. E quando eu falo em tradução, isso gera custos. Mas eu tenho um sistema eletrônico que é capaz de verificar se aquela tradução já foi feita em algum momento. Então, eu tenho, por exemplo, todos os itens de especificação já são traduzidos. Eu tenho eles em inglês e português, porque outros países do mundo usam. Então, eu não preciso ficar traduzindo isso novamente, né? Então, o nosso módulo de tradução é um módulo que é completamente inovador, foi desenvolvido no Brasil e é um sistema que até a Organização Mundial tem interesse nesse sistema que nós desenvolvemos aqui. Bom, a gente teve que fazer os fluxos dentro do nosso sistema IPAS para garantir que os processos seguissem um fluxo normal, como o processo nacional, porém tivesse a possibilidade de notificar aquele processo, fazer uma inscrição internacional e fazer designações subsequentes, né? Tivemos também as consultas públicas, que foi com relação à implementação mesmo e às alterações que nós tivemos que fazer no manual de marcas para que o protocolo de Madrid pudesse ser implementado no Brasil. E aí a gente criou o nosso formulário MM2 a partir do formulário MM2 da OMP. Ele é muito parecido com o MM2 da OMP, só que ele é no formato e-filing e tem algumas particularidades aqui para o Brasil, né? No Brasil, as línguas escolhidas foram inglês e espanhol, tá? Na Secretaria Internacional, as línguas possíveis são inglês, espanhol e francês. Aqui você vai colocar todos os dados do requerente, dos países designados, das taxas que serão pagas à OMP, enfim. Esse formulário, você vai preencher ele a partir do momento que você pedir a certificação do seu pedido. Quer dizer, você tem um registro nacional, você quer criar uma inscrição internacional. Aí você vai preencher uma petição que a gente chama de 3004. Dentro da 3004, você tem esse formulário aqui, no formato eletrônico. A gente optou pelo e-filing porque o e-filing tinha o menor tempo, né, de envio, custo de recebimento, enfim, processamento automático é muito melhor. Ele também tem uma chance da gente colocar críticas nos erros, né? Então, se a pessoa preencher alguma coisa errada, a gente consegue criticar, ou se ela esqueceu de preencher algum campo que é fundamental, a gente consegue aparecer uma mensagenzinha lá em vermelho, olha, você não preencheu, né? Porque a ideia é, como a gente faz uma pré-análise na fase nacional, os formulários têm que estar corretos. Os formulários enviados para a Secretaria Internacional têm que estar corretíssimos, porque as possíveis exigências da Secretaria Internacional são muito mais complicadas de serem resolvidas do que as inconsistências que a gente aponta aqui na fase nacional. Então, a gente fez uma série de automatizações para que esses formulários saíssem sempre redondinhos aqui do Brasil. E a gente hoje é um dos países que melhor certifica, tá? A gente certifica rápido e a gente certifica bem. Os nossos requerentes não têm problemas de receber notificação de inconsistência da Organização Mundial, porque normalmente a gente já faz todas as notificações de inconsistência, a gente já saneia o processo antes de enviar. Tá? Então, a gente acaba operando quase como um consultor dos requerentes nacionais, né? A partir do momento que eu começo a operar no Protocolo de Madrid, eu vejo que existe um certo problema, porque o Protocolo de Madrid opera em um sistema multiclasses, quer dizer, as classes de especificação, né, que são aquelas produtos e serviços que você escolhe. No Brasil, cada pedido ao registro de base só tem uma classe, e aí você paga um determinado X por aquela classe. No registro internacional, a gente optou para fazer um modelo de retribuição como o modelo nacional, que se a pessoa escolhesse as 45 classes existentes, por exemplo, ela pagaria 45 vezes um registro de uma classe, tá? É óbvio que eu nunca vi, na minha vida, eu já opero o Protocolo de Madrid há bastante tempo, um registro de 45 classes, né? A grande maioria dos registros
é de até 3 classes, tá? Um registro de 10 classes já é muitíssimo raro da gente pegar, tá? Porque não existe empresa que opere em todos os segmentos. Muito raramente você vai conseguir uma empresa que opere absolutamente em todos os segmentos, né? Quando a gente começou essa nossa jornada lá em 2019, a gente esperava que a gente tivesse uma porcentagem de erros aí, de inconsistências no MM2 por volta de 39%, que era o que estava acontecendo no mundo, né? Esse recorte do mundo inteiro. No começo da operação, a gente teve um valor um pouquinho majorado, né? A gente teve 49% dos nossos pedidos tiveram notificações de inconsistências. Isso não necessariamente é ruim. Primeiro, porque a gente estava iniciando, as pessoas estavam aprendendo a preencher o MM2. E segundo, porque a gente notifica realmente muita inconsistência. Porque a gente não quer que o processo saia do Brasil com problemas. Se ele sair do Brasil com problemas, ele vai ter outros tipos de notificação de inconsistência, que serão notificações, né, mais caras e mais difíceis de serem sanadas. Então, olha, quais são as consequências de um pedido que chega com erro, né? Um pedido que chega com erro lá, ele pode ser abandonado. A OMP pode dar um novo prazo para pagamento de classes adicionais. A OMP pode inserir novas classes, falar, isso aqui não pertence a essa classe, e dar um novo prazo para você pagar a mais. Ou a OMP pode inserir uma nota dizendo que aquela especificação é muito vaga. Então, assim, para evitar que isso aconteça, que o pedido seja abandonado, que o pedido tenha que, né, pagar uma classe adicional ou alguma coisa do gênero, a gente já faz a notificação de inconsistências aqui antes de enviar para a OMP. E quanto mais rápido o requerente nacional responder, mais rápido o processo vai ser enviado para a OMP, tá? O requerente tem 60 dias para responder, mas ele não precisa usar o prazo todo. Se ele responder antes, a gente certifica antes. É o único caso de prazos aqui dentro do INPI que o prazo pode fechar no momento em que o requerente nos der a resposta. Aí você vai me falar assim, poxa, você já me mostrou lá que eu vou pagar tudo só em francos suíços, tarará, tarará. Mas como é que eu vou saber quanto que eu vou pagar em francos suíços? Muito bem, você já sabe que você vai ter que pagar uma petição, que é a 3004 aqui no Brasil, que é por volta de R$400. E a taxa da Secretaria Internacional, que vai depender do número de países e dos países que você escolher. Eu tenho aqui um simulador, né, que é um simulador que tem dentro do site da OMP, que se chama Madrid Simulator, que ele calcula a taxa que você vai pagar para a Secretaria Internacional quando fizer o seu pedido de registro. Tá passando o videozinho aí? Ele escolhe o Brasil como sendo o país de origem. Depois você tem que escolher o número de classes que você quer para o seu pedido. Que tipo de marca ele é, se ele é uma marca coletiva, de certificação, se é uma marca de produto ou serviço. E escolher os países que você quer designar. Aqui ele escolheu o Japão, né? Quer designar o Japão. Um pedido de 2 classes, se não me engano. Olha lá. Aí ele vai dar lá, a taxa base da OMP é 653 francos, mais a taxa nacional do Japão, que é 108 francos, mais 82 francos, que é por classe, né? No total, ele vai ter que pagar 843 francos suíços para fazer um registro no Japão. É caro? É caro. Mas é muito mais barato do que você constituir um procurador no Japão. E outra coisa, aqueles R$400 que você fez aqui pagando a taxa no Brasil para a criação da inscrição internacional, você só vai pagar uma vez. Se você quiser designar depois do Japão, eu quero designar os Estados Unidos, você só vai pagar a taxa do país. Você não vai mais pagar nada para o escritório aqui do Brasil. Tá? Então, os meios de pagamento da OMP são transferência bancária, conta corrente junto à OMP, cartão de crédito internacional ou transferência postal, mas transferência postal só domiciliados na Europa, tá? Esse daqui é um passo a passo bem resumido do Protocolo de Madrid, aqui no Brasil. Ele segue a mesma lógica do pedido de registro nacional, com a diferença são os formulários eletrônicos que você vai preencher, né? Você preenche aqui quando você chegar na fase final o MM2, e dependendo do país que você designar, você pode ser chamado lá no MM2 a preencher um formulário que se chama MM18.
O MM18, algumas pessoas já estavam até perguntando aqui no chat, é uma declaração de uso. Por quê? Porque nem todos os países o direito marcário se constitui pelo registro. Existem países em que o direito marcário se constitui pelo uso. Nesses países é preciso fazer uma declaração de uso, dizendo que você já usa aquele sinal como marca ou que você pretende usá-lo nos próximos 6 meses, tá? Para os países que têm direito aquisitivo, como o Brasil, não é necessário preencher esse MM18. Mas para os Estados Unidos, por exemplo, é necessário preencher também o MM18. E aí vai ter um lugar onde você vai anexar o MM18 em PDF, tá? Dentro do próprio formulário MM2. Ele vai criticar. Se você colocar Estados Unidos, clicar nos Estados Unidos e não anexar nada, ele vai te dizer, olha, está faltando no formulário. Ok? Vamos lá. Brasil como escritório de origem. Como eu disse para vocês, a gente vai receber essas petições 3004. Vai ver se existe alguma inconsistência. Se houver inconsistência, a gente vai publicar uma exigência, vai publicar uma notificação de inconsistência e você vai ser chamado a emitir essa petição 3005 para sanear essas inconsistências. Assim que saneadas essas inconsistências, a gente certifica para a Secretaria Internacional. Obviamente, tem processos que já chegam redondinhos e vão direto para a notificação para a Secretaria Internacional. Não tem inconsistência nenhuma. Mas se tiver inconsistência, não fiquem chateados. É para o bem de vocês, né? As inconsistências dessa fase aqui são para que não aconteça nada depois que o pedido vai para o escritório da ONU. Ranking dos países designados. Vamos ver. O requerente nacional designa basicamente Estados Unidos, União Europeia, México e Colômbia. Depois vem Grã-Bretanha, China, Canadá, Japão, Rússia e a Suíça, que é tradicionalmente designada por causa da própria OMP, que fica na Suíça, né? Agora já deve estar entrando, agora nesse finalzinho de ano, já o Chile. Eu gostaria de ver já o número de designados do Chile, porque o Chile é novo, o Chile faz pouquíssimos meses que aderiu ao Protocolo de Madrid. Mas a gente tem um certo efeito ilha, ó. Você vê que a gente tende a designar países aqui na nossa América Latina mesmo, né? Isso acontece em todos os lugares. Tem um efeito ilha. A gente quer que os nossos países vizinhos tenham também a nossa proteção. Muita gente pergunta, onde que eu vou proteger minha marca? Como é que eu sei aonde proteger? Bom, existem vários tipos de ilhas, né? Como eu falei para vocês, tem a ilha geográfica, que a gente quer aqui que os nossos países vizinhos. Temos as ilhas tecnológicas, que são assim, por exemplo, eu sou do segmento de tecnologia, então eu tenho que necessariamente proteger na União Europeia, nos Estados Unidos, na Rússia, na Coreia e no Japão. Então, tem as ilhas tecnológicas, você tem uma característica muito interessante que a gente fala da tríade, né, de PI, a gente costuma registrar no seu país de origem, no país onde você terceiriza a produção, isso vale para todos os ativos de PI, tá, gente? Não só para marcas. Caso você terceirize sua produção, né? E nos mercados consumidores. Então, esses são os seus principais aí, onde você deve atacar para registrar a sua marca. Fora do Brasil, no seu país de origem, o Brasil, no seu país onde você terceiriza a sua produção, caso faça, e nos seus mercados consumidores. Tá? Isso vale para todo mundo aí, vale para registro de DI, vale para outros ativos de IPI. Como é que o requerente brasileiro tradicionalmente efetua seus registros aqui, né, via Protocolo de Madrid? A gente costuma designar poucos países, a gente tem um mercado consumidor ainda não tão abrangente, eu acho, para as nossas marcas. A gente designa aqui no Brasil 5,1 países em média por pedido. Enquanto que outros países, como a China, chegam a designar 14, 8, né? Números muito maiores do que efetivamente as designações que a gente faz aqui no Brasil. Isso nos dá uma ideia da abrangência do nosso mercado consumidor, né? E a gente também designa poucas classes, eu diria. Que a maior parte dos países do mundo, com exceção da China, a China também designa poucas classes, mas o Brasil designa 1,7 classes. Os demais países do mundo estão lá batendo no 3. Né? Em média, 3 classes. Quais são as classes que a gente mais designa aqui no Brasil? A gente mais designa a classe 35, de longe, que é a classe de comércio. E aí a gente tem alguma coisa nas classes de matéria-prima, que são 1 e 3. 3 efetivamente para cosméticos, enfim.
Na classe 9, que são os produtos tecnológicos, né? São os smart qualquer coisa, smartwatch, smartphone, smart TV, por aí vai. Na 25, que é calçado e vestuário, e essa classe 25, ela é amplamente ancorada pelo calçado aqui no Brasil. São marcas de calçado, são fortíssimas lá fora. A 41, que é entretenimento, e a 42, que é pesquisa e desenvolvimento. Tá? Essas são as principais classes aí que a gente designa lá fora. E como escritório designado, quer dizer, recebendo os pedidos que vêm de fora, como é que o Brasil opera? Bom, o Brasil opera na fase 3, fazendo o exame conforme a nossa legislação nacional. Esse exame pode resultar em duas situações, no Grant of Protection ou no Provisional Refusal. Os grants são os deferimentos, né? A pessoa conseguiu, vai ganhar sua marca registrada no Brasil. Os Provisional Refusals são os indeferimentos, mas esses indeferimentos podem ser provisórios. Então, quase todos os despachos que o Brasil pode fazer é um Provisional Refusal, né? Isso porque a gente tem o prazo de até 18 meses para apontar qualquer inconsistência ou qualquer problema que faça aquele pedido não vir a ser aceito no Brasil. Então, a gente tem que usar tudo como sendo provisional refusal. Então, exigências que a gente faz no fluxo nacional, e que aqui para a gente é só uma exigência, lá no internacional é um provisional refusal. Sobrestamento, que a gente faz aqui no Brasil, que é aguardar um outro processo ser resolvido, lá no internacional é um provisional refusal. Deferimento parcial. Olha só, eu deferi algumas classes e outras não. Lá no internacional é um provisional refusal. E o deferimento, que é um provisional refusal, né? Fora os arquivamentos, suspensão de prazo e outras coisas, tá? Então, tudo é recusa provisória, tá? Por quê? São recusas que podem ser alteradas no futuro para um deferimento, por exemplo, uma exigência. Eu posso fazer exigência, ela é uma recusa provisória, a pessoa cumpre a exigência, traz aquela documentação que eu pedi na exigência, fica tudo certo e ela ganha um grant after refusal, que é um deferimento depois da recusa, tá? Que vale como um deferimento normal. Vamos lá. Quem designa o Brasil agora? No caminho inverso. Marcas que vêm de fora para o Brasil. Isso aqui está em percentual, tá, gente? Não está em números absolutos, não. 33% vem dos Estados Unidos. Depois da União Europeia, da Grã-Bretanha, China, França, Itália, Japão, Coreia. E assim sucessivamente, tá? Mas quando você fala, poxa, 33% de tudo que a gente recebe aqui no Brasil vem dos Estados Unidos, você imagina que a gente também tem alguma importância dentro do mercado americano. E aí, quando você coloca aqui o caminho inverso, né, você olha para dentro do gráfico dos Estados Unidos, você vai ver que a gente é só a 25ª economia que eles designam. Eles costumam designar primeiro a União Europeia, a China, a Austrália, Japão, Coreia. Olha o México aqui, lembra que eu falei para vocês das ilhas geográficas? Olha a China aqui, lembra que eu falei para vocês que tem que sempre designar o país onde você faz a terceirização de produção? Então, outros países aparecem na nossa frente aqui, como o mercado consumidor dos Estados Unidos, né, das marcas americanas. A mesma coisa para a União Europeia, a gente é só a 37ª economia designada por eles, a gente é a 80ª designada pela China, né? Pelo Japão, a gente é a 57ª, e pela Grã-Bretanha, a 61ª economia designada. Bom, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês, né, tenham aí tido uma boa ideia de como a gente opera dentro do Protocolo de Madrid. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente tem um Fale Conosco dedicado ao Protocolo de Madrid. Isso quer dizer que quem vai atender vocês no Fale Conosco é um especialista de Protocolo de Madrid. Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o Protocolo de Madrid, vocês podem dar entrada diretamente dentro do Fale Conosco. Vai ter uma abinha lá perguntando o assunto, você vai colocar Protocolo de Madrid, tá? E aí já vai direto para um expert do Protocolo de Madrid. Ok? É isso. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento agora. Obrigada, Helena. A gente está com várias questões aqui no chat. Mayra, você ajuda a gente aqui? Para trazer para...
A, Tá a- joia. Ajuda sim, Rita. A Rafaela já foi respondendo, né, várias questões que estão aqui. Isso, a Rafaela já está aqui dando retorno, e acho que talvez, né, a gente agora, em função até desse restinho de tempo, né, que a gente tem, a gente já vai concordar que esse canal, em relação ao Protocolo de Madrid, né, Helena, ele vai ser bastante utilizado pelo que a gente está vendo aqui, né, a Assim questão da... esperamos. Isso, exato. Mas uma pergunta que me chamou a atenção, acho que umas 2 vezes ela foi feita aqui, que eu acho que vale a pena a gente destacar, é a seguinte: algumas pessoas disseram que já iniciaram o processo, né? E como é que fica essa questão de mudar para o protocolo, uma vez já tendo sido iniciado esse processo do modelo tradicional? Não, uma vez que você já tem um pedido de registro nacional, né? Mesmo que não tenha sido deferido ainda, mas já existe um número de pedido de registro nacional, você já pode dar entrada via Protocolo de Madrid usando aquele pedido como pedido de base. E aí o Protocolo de Madrid vai registrar aquela marca lá fora. Você vai escolher os países e aí a pessoa vai designar os países que deseja lá fora. Para quem já tem a inscrição internacional, quer dizer, quem já fez a primeira fase, já tem a inscrição internacional, basta fazer o que a gente chama de designação subsequente. Ela escolhe novos países, existe um formulário para designação subsequente, novos países que ela queira designar para registrar a marca. Então, por exemplo, se ela quiser expandir o mercado dela, já comecei o registro nos Estados Unidos, agora quero ir para a União Europeia. Ela vai fazer esse formulário que se chama designação subsequente para pedir que seja designada para a União Europeia agora. Enfim, é um modelo bastante prático, né? Porque uma vez que você tem a inscrição internacional, você pode escolher em quais países você quer registrar ou não. Agora, temos aqui como diríamos, né, um advogado do diabo, que é o Fábio Messer. E aí o Fábio está perguntando assim, quais são as desvantagens, né, do Protocolo de Madrid. Eu acho que é interessante, né? A gente falou aí das vantagens, mas quais seriam os pontos de atenção, né, as questões críticas aí que Eu eventualmente devem acho que ser consideradas? tem alguns pontos de atenção, né? Algumas coisas que têm que ser consideradas. Então, assim, por exemplo, você não ter um procurador no país, por exemplo, você não tem um procurador nos Estados Unidos que vai olhar, que vai fazer tudo por você. Então, você vai ter que olhar ou ter um procurador aqui no Brasil que vai ficar encarregado de olhar o Madrid Monitor, de ver as publicações da OMP, de saber se o seu processo está sofrendo alguma exigência lá fora. Porque da mesma forma que a gente faz exigência aqui, eventualmente um outro país também pode fazer. É mais difícil perder as exigências que são feitas pela OMP, porque, como eu falei, a OMP notifica por e-mail. Então, é muito importante você, na hora de preencher o MM2, você colocar o seu e-mail correto ou o e-mail da pessoa que vai receber aquelas notificações da OMP, porque qualquer coisa que acontecer em qualquer país lá fora, a OMP vai mandar para o seu e-mail. Outra coisa para ficar atento são com relação às taxas. 2 países só operam no sistema de 2 taxas, que é o Brasil e o Japão. Os demais países, a sua taxa é aquela que você pagou no momento do depósito, aqueles 853 francos suíços e nada mais. Mas se você estiver fazendo um pedido no Japão, após o deferimento, eles vão te fazer uma notificação de pagamento de taxa complementar. Então, você tem que pagar uma taxa. É bem baratinha, é muito mais barata do que a primeira taxa, tá? Mas você tem que fazer esse pagamento complementar dessa taxa complementar. E o Brasil também tem isso, que seria o equivalente à nossa taxa de concessão. Para os estrangeiros, né? Não para vocês. Mas para os estrangeiros que pedem aqui, a gente também faz uma notificação de pagamento complementar, porque a gente tem esses 2 momentos de pagamentos aqui e a gente tem que respeitar dentro da legislação, né? Então, essas coisas são meio que o pulo do gato que você tem que ficar de olho. Sempre estar de olho no Madrid Monitor para ver se não sofreu nenhum tipo de exigência lá fora e no seu e-mail que você cadastrou lá na OMP. E sempre ficar de olho se o país que você designou exige essa taxinha complementar, tá? Pode ser, dependendo do país, que caso você tenha uma oposição ou um contraditório, uma pessoa que entra, né, com uma nulidade, alguma coisa assim contra você, você tenha que constituir um procurador naquele país, tá? Dependendo do país.
A maioria dos países é assim. Caso haja um contraditório, você tem que designar um procurador naquele país. Muito raro haver contraditório, mas pode acontecer. Helena, mais uma pergunta para você e depois tem uma pergunta para a Rafaela. A Gabriela está perguntando: o registro na União Europeia vale para todos os países ou deve ser feito separadamente para cada país? Olha que vantagem. Você pode escolher, se você quiser, um único país, o que particularmente não acho vantagem, tá? É possível escolher um escritório regional, só a França, só a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha agora não faz mais parte, mas você vai ter que registrar separado, mas só a França ou só a Holanda, ou você pode, se você quiser. Não vejo vantagem. O registro na União Europeia vale para todos os países e as fronteiras lá, como eu diria, são muito fluidas. Então, é muito difícil você dizer que o seu produto vai ficar contido dentro da fronteira, por exemplo, da França, se você só quiser registrar na França, né? O comércio lá é muito fluido. Então, com certeza, ele vai atravessar as fronteiras. Se você colocar o seu produto em algum país ocidental da União Europeia, esse produto vai andar dentro da União Europeia. Então, o conselho que a gente dá é registre no bloco todo. A diferença de preço não é grande, não, tá? O preço é bem acessível para registro no bloco todo. Muito obrigada, Helena. E, Rafaela, a gente viu aqui uma pergunta do André Luiz, perguntando, né, no caso da mentoria, né, se é falado a respeito dos métodos de valoração de PI, o tempo médio para registro de marcas e patentes. Você já respondeu que não há valorização. Estou vendo aqui, desculpa. Eu estou tentando coordenar aqui. Você já respondeu, então. Mas você quer reforçar, Rafaela? Posso. Bom, então, no escopo da mentoria, então, a gente não tem valoração, tá? Não digo que isso não será um escopo no futuro, né? A gente começou pequeno, então o foco da mentoria ele era única e exclusivamente patentes, né? E aí, ao começar patentes, a gente descobriu que os projetos que foram mentorados, eles tinham um número maior de ativos que transbordavam patentes, né? Então, a gente vai abrir agora, né? Na verdade, a mentoria ela acaba acontecendo para outros ativos também, tá? Mas acho que valoração seria algo assim mais para o futuro, até porque a gente precisa criar essa expertise dentro do INPI, viu? Que é algo que a gente ainda não tem. Então, acho que a gente não teria mentores capacitados para dar mentoria em valoração. Tá? Falei também do prazo de patentes, tá? Hoje a gente está com mais ou menos uma média de 5 anos para concessão de um pedido de patentes. Lembrando que a gente conseguiu reduzir bastante, né, o backlog. E lembrando que esse prazo depende da área tecnológica, então tem áreas que são mais céleres, outras um pouco mais lentas, tá? Então esse prazo pode passar um pouco de 5 anos, tá? Lembrando que também o INPI dispõe de vários trâmites prioritários para patentes, que são chamados os fast tracks. Eu coloquei aqui no chat o link para vocês verem quais são os fast tracks. Também é outro serviço do INPI que o usuário nacional não conhece muito, né? A gente precisa disseminar mais. E esse trâmite prioritário de patente, você tem a sua patente examinada entre 9 e 14 meses, tá? É claro que você precisa estar contemplado, mas, por exemplo, startups estão contempladas, ICTs estão contempladas, MEIs estão contempladas, patentes verdes contempladas, usuários portadores com deficiência contemplados. Então, assim, a gente tem muitas modalidades de trâmite prioritário e tem também, eu posso colocar aqui no site também, tem um link que um formulário em que você responde acho que 6 ou 7 perguntinhas e ele vai te orientar para qual trâmite prioritário você deve seguir.
tá? Então, por exemplo, na dúvida de onde você se enquadra diante de tantos prioritários, eu recomendo que vocês respondam esse formulário, eu vou colocar o link aqui, e aí ele vai te dizer, vai te dar dicas de qual prioritário você deve seguir, tá? Então, tem que pagar a taxa do prioritário e você vai ter o seu pedido examinado entre 9 meses e 14 meses, dependendo do prioritário que você escolher, tá? No prazo de marcas, eu acho que a Helena talvez tenha o prazo mais específico, mas isso estava entre 10 meses e 14 meses para marcas, com oposição e sem oposição. Sem oposição, a gente está em torno de 10 meses, 10 a 12 meses, e como oposição, a gente chega a 16, 17 meses. Tá. Então, quase que eu acertei. Do protocolo a gente está alterando com 12 meses, com e sem oposição. Perfeito. Bom, a gente tem aqui também no Q&A uma pergunta que eu acho que não sei se está aparecendo para vocês, meninas, que é do Fábio Melo, falando assim, se música gravada e filmes e séries estão de qual setor? Não sei se eu fiz a pergunta certa. Música gravada, filmes e séries é qual setor? De filmes, depende. Se é produção de filmes, produção de música, produção musical, seria na classe 41 para registro de marca, né? Nesse segmento. Agora, se ele está querendo registrar um direito de autor, quer dizer, uma música, uma coisa, aí já é diferente, aí não é no INPI, ele vai fazer a fixação desse direito de autor, por exemplo, na Biblioteca Nacional, né? Que daí não tem exame, efetivamente. Ele só vai arquivar a música dele lá na Biblioteca Nacional. Mas se ele é um produtor e quer registrar uma marca, aí ele vai provavelmente pedir na classe 41. Muito obrigada. O Paulo aproveitou, embarcou aí na pergunta da União Europeia, também pensando na questão dos Emirados, se também funciona da mesma forma, Helena. Você está muda, Helena? Não sei todos os países assim de cabeça. Eu não sei se os Emirados Árabes fazem parte do Protocolo de Madrid. Posso olhar. Estou vendo que você já está perguntando. O Denis está perguntando, Rafaela, se Já respondo. as mentorias tá jóia, Helena. A gente vai dar uma disfarçada aqui enquanto você olha a distraída. O Denis está perguntando, Rafaela, a questão dos mentores. Eu estou entendendo, Rafaela, que a questão da mentoria despertou muito interesse, não só para quem quer ser mentorado, mas também para eventuais pessoas que se interessariam em serem mentores, né? Talvez aqui a gente tenha como participantes, muitos profissionais que estão aí dedicados também à questão de IPI, né? Então, a gente tem essa pergunta aqui, se todos os mentores são profissionais do NPI, e se tem, eu vi uma outra pergunta aqui também, perguntando se há a intenção, por exemplo, de abrir para mentoria de pessoas externas ao NPI. Bom, vamos lá, então. Os mentores do INPI são todos servidores do INPI, tá? A maioria deles, como eu disse, né, lotados nas unidades regionais do INPI, tá? Entre as 13 regionais que a gente tem pelo Brasil, tá? No caso do Rio de Janeiro, eu, por enquanto, sou a única mentora, tá? A gente tem aí examinadores de patentes e marcas, né? Sendo mentores, tá? Que trabalham nas unidades regionais, né, em sua maioria. Então, eles têm só uma parte do tempo deles dedicada a essa ação, né, o que hoje não nos faz ter uma escala maior, né, no programa de mentoria. Eu, por exemplo, eu fui examinadora, mas não estou no exame, então consigo abraçar mais mentorias que os examinadores que estão nas regionais. Sobre essa questão de ter mentores externos, a gente já recebeu essa demanda lá, né, principalmente quando a gente termina a mentoria, que a gente manda o formulário de avaliação, a gente pede inputs, né, para melhoria da mentoria, e a gente já recebeu essa demanda, tá? A gente está agora, em dezembro, começando o projeto de avaliação do programa piloto, tá? Então, todas essas questões estão sendo consideradas, tá? Eu acho que no curtíssimo prazo, a gente não deve abrir para mentores de fora do NPI, tá?
Mas, assim, isso não é algo que a gente ainda não tem, a gente já tem consciência de que há interessados, né? Sobre interessados a serem mentorados, eu acho que tudo vai depender, né, das futuras vagas, tudo vai depender da avaliação do programa e da nossa escalabilidade, né? O quanto que a gente consegue ganhar de escala. Então, por exemplo, a gente agora está terminando o ciclo de parceria que a gente fez com o Sebrae e a gente está finalizando as 135 mentorias que faltam entrar no programa, tá? Então, assim, as próximas, eu entendo que a gente que serão feitas via parceria, né? E aí a gente já começou, né, a conversar, Mayra, um pouco naquela reunião do Rio de Janeiro sobre essa possibilidade de fazer mentoria para os PIEXs. É claro que a gente, o tamanho dessa mentoria vai depender da possibilidade do NPI absorver essa demanda, né? Então talvez a gente tenha que começar com grupos menores, tá? Mas a gente certamente trabalhar com parceiros que nos indiquem projetos que estejam maduros o suficiente para serem mentorados, tá? Porque essa é uma grande questão do programa, né? O que a gente observa é que, às vezes, né, tem projetos que não estão maduros para serem mentorados. Então, assim, como a gente tem ali encontros de 15 em 15 dias, mais ou menos de 1 hora, para quase que um tira-dúvida e uma assistência especializada, né, a gente precisa que o projeto esteja um pouco mais maduro e que a pessoa tenha conhecimento prévio de propriedade industrial, tá? Então, a gente não consegue mentorar pessoas que tenham conhecimento zero em propriedade industrial, né? E a gente prefere também, né, em termos de efetividade do programa, que o mentorado tenha caso prático, um caso efetivo, né? Então, por exemplo, uma marca ser protegida ou uma marca depositada que sofreu uma oposição e ele tem dúvidas, ou uma marca depositada e ele quer usar o protocolo de Madrid, ou ele tem um projeto tecnológico que quer depositar uma patente, ou já depositou e sofreu uma exigência e quer responder, né? Ou como registrar um software. Então, assim, a gente percebe que quanto mais perto do depósito estiver o grupo mentorado, mais efetivo a gente é na mentoria, tá? Porque senão a gente acaba a gente tendo que voltar na mentoria para explicar como que faz uma busca, né, de anterioridade, tanto de marcas como de patente, e aí a gente não ganha, a gente não tem tempo, né? Porque às vezes uma mentoria são 4 sessões, e aí como é que a gente vai em 4 sessões dar um conhecimento, né, para que aquilo de fato se reverta em um ativo, tá? Então, assim, como eu vejo o futuro, né, a mentoria continuando via parcerias, e a Apex é um parceiro nosso, e assim, eu já enxerguei, né, e já trouxe isso para a coordenação, talvez da efetividade que a gente tem se a gente aplicar a mentoria nas ações do PIEX, e existe também uma demanda de que a gente atenda a mentoria para casos individualizados, então, que não sejam via parceria, tá? Isso a gente também provavelmente deve atender no futuro, tá? Mas isso tudo vai depender da nossa escalabilidade, né? Então, de quantos novos mentores a gente consegue, né? Quanto tempo a gente deve assimilar essas 135 mentorias em breve, agora logo no início do ano, né? E as outras mentorias entrarão nos meses seguintes, tá? Então, eu só pediria, assim, para guardar essa avaliação do INPI, ela deve durar aí o mês de dezembro e janeiro, e a gente vai dar publicidade às novas vagas de mentoria e como vão funcionar os novos programas, tá? E enquanto isso, né, Rafaela, lembrando que no próprio PIEX a gente tem, né, a gente aborda no decorrer dos atendimentos também esse tema, né, relacionado à questão de propriedade intelectual, registro de marca, e acho que, né, para que todos saibam, faz parte dessa parceria, né, entre a Apex Brasil e a NPI, também um refinamento, né, que a gente pode trazer para o próprio PIEX em relação a ser um grande multiplicador, né, dessas informações, desse conhecimento. E acredito, né, Helena, Rafaela, enquanto a gente não tem aí as novas vagas para mentoria, a gente tem, né, como já foi mencionado pelas colegas, uma abundância assim, riquíssima, né, de conteúdos, de informações, e a ideia, né, Rafaela e Helena, é que a gente possa assim, fazer uma curadoria, né, uma coordenação dessas informações para realmente montar essa trilha, né, de conteúdos, de informações, com os links, para que todas as empresas, né, os interessados possam percorrer essa trilha em paralelo,
né, a essa expectativa aí de aguardar as novas vagas de mentoria, por exemplo. A gente está chegando no final, né, Rafaela e Helena, a gente tem um compromisso de encerrar às 17h30. Queria pedir para que vocês, se possível, né, coloquem aqui no chat os canais de Posso comunicação. só esclarecer os Emirados? Ah, sim, verdade, Teve uma Helena. discussão sobre os Emirados Árabes no chat. Desculpa, Helena. Os Emirados, cada um dos 7 Emirados sozinho não está no Protocolo de Madrid, só os Emirados Árabes Unidos como bloco mesmo. E eles aderiram há 11 meses, então eles ainda são novos no Protocolo de Madrid. Eles aderiram em 28 de dezembro de 2021. Então ainda é um bloco bastante recente. E os Emirados sozinhos, se você quiser registrar sua marca só em Dubai ou só em um dos 7 Emirados sozinhos, aí não é possível, só é possível registrar no bloco todo. Acho que essa foi a pergunta original, né? Mas eles são bem recentes no Protocolo de Madrid. É isso. Bom, muito obrigada, Helena, Rafaela, né? Como eu estava mencionando, eu acho que a gente, né, Rita, não daria conta aqui se ficasse até de noite de atender a todas as dúvidas, né, que foram registradas. Eu só queria chamar a atenção, antes de a gente encerrar, né, eu não sei se o Everton está aí ainda, mas o Everton fez uma pergunta interessante: quando que vai ter a Regional do Norte, né? A gente viu aquele mapinha ali, né, Nordeste, Sul, Sudeste e o Norte, né? O Everton já deu aqui o grito, né? O Everton, achei interessante. Enfim, temos muitas questões e eu vi o esforço incrível da Helena e da Rafaela para tentarem responder, né, na medida aqui do possível, já endereçando links, né, e já fazendo referências de materiais. Mas aí, Rita, é com você, então, essa parte difícil agora de fazer o encerramento, né, os endereçamentos finais. Gente, obrigada, né? Obrigada para quem manteve aí, ficou com a gente até o final. Como eu falei no início, esse momento, o webinar está sendo gravado, a gente vai disponibilizar na nossa plataforma, né? E aí a gente pode até ver se a gente coloca mais outras informações que sejam de interesse de todos que foram discutidos aqui, que foram levantadas as dúvidas. As dúvidas que não foram sanadas agora, a gente também pode fazer uma conversa com a Helena e com a Rafaela, né, para a gente poder fazer um material que possa deixar no EAD para a gente concentrar essa conversa que a gente teve aqui, que é de interesse de todo mundo, né? Eu agradeço a Helena pela disponibilidade, a Rafaela também, e aos outros colegas do NPI, que a gente tem conversado tanto, né, e que a gente tem se aproximado cada vez mais, né, ao longo desse último ano. Agradeço a Mayra pela condução, organização, e é isso, gente, a gente fica sempre à disposição, né? Qualquer dúvida em relação não só ao INPI, mas qualquer outra questão que vocês queiram tirar, pode mandar e-mail para a gente, apexbrasil@apexbrasil.com.br, que o pessoal endereça para a gente. E aí depois, né, Mayra, vai sair um link, né, da gravação para a plataforma. Quem não tiver acesso à plataforma, o registro é muito rápido, né? E lá também, além de ter material que a gente está discutindo aqui, também vão ter outros materiais de cursos que a gente mantém na plataforma de IAD. Acho que é isso. Obrigada, gente, todo mundo aqui dando os parabéns, né? Agradecendo, e realmente foi muito interessante toda a discussão que a gente teve aqui. Obrigada, gente, pela audiência. Obrigada, Rafaela, Helena, pela parceria. Obrigada a vocês, obrigada à audiência, e eu me coloco à disposição aí para a gente tirar as dúvidas que forem necessárias. Show. Tchau, gente. Tchau. Bom restinho de semana, como dizem por aqui. Tchau. Obrigada, Helena e Rafaela. Obrigada, Rita. Tchau, tchau. Obrigada.